A Rede Novas de Paz apresenta o programa Estudo Bíblico Novas de Paz. Conhecimento bíblico. Esclarecimento teológico. Edificação espiritual. Estudo Bíblico Novas de Paz. Direção-geral, Pastor Francisco Décio. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Queremos agradecer a Deus por este estudo bíblico Novas de Paz. Desejamos que a graça do nosso Salvador Jesus Cristo esteja na sua casa, na sua família, e que você esteja gozando de saúde espiritual, porque o propósito desse estudo bíblico Novas de Paz é fazer com que você cresça cada vez mais espiritualmente e seja você uma bênção para todos, no nome de Jesus. Estamos aqui com os nossos amados irmãos, que vai comentar essa lição do dia de hoje, esse estudo hoje, é nosso evangelista Antônio Weber. A paz do Senhor, evangelista Antônio Weber. Paz do Senhor, pastor Valmir, tudo bem? Para nós é uma honra estar aqui mais uma vez participando deste momento tão importante, né? Onde vamos estar estudando acerca da proteção divina em nossas vidas, a promessa da proteção em nossas vidas. Amém, glória a Deus. Também conosco está o pastor Edson Júnior. Pai do Senhor, pastor Edson Júnior. Pai do Senhor, pastor Valmir. Pai do Senhor, evangelista Antônio Weber. Pai do Senhor, você, querido, que está nos acompanhando aí com muita alegria. Deus continue abençoando. É um prazer mais uma vez estar com essa bancada abençoada e uma alegria de a gente aprender mais um pouco, né? Onde o nosso evangelista já fez menção desse título, Promessa da Proteção Divina. E será um prazer, pastor, a gente estar aqui para comentar e poder também aprender em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Então, vamos começar através de uma oração ao nosso Salvador Jesus Cristo, né? Para que nós possamos ouvir a sua voz através da sua palavra, do seu Espírito. Nosso evangelista Antônio Weber vai fazer esta oração no nome de Jesus. Amém. Oremos. Querido e eterno Deus, queremos te agradecer por tudo, queremos te agradecer por cada ouvinte da Rádio Novas de Paz e que este estudo sirva para a edificação de todos aqueles que estarão nos ouvindo. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa assim estar nos ajudando, estar nos orientando para que possamos, da melhor forma possível, transmitir a Tua palavra para o Teu povo. Pai eterno, Deus bendito, nos ajuda e nos orienta em tudo. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Graças a Deus, a promessa da proteção divina. Um tema, um estudo bem apropriado para os dias de hoje, onde a violência ela tem cada dia aumentado, né? E a gente temos que ter a consciência através do que está escrito para gozar de paz, né? Lição anterior, que nós falamos a promessa de paz, né? E se a gente não se reportar ao que nosso Salvador Jesus Cristo já consolidou na cruz do Calvário, e já está escrito toda a proteção de Deus, da parte visível e da parte invisível, né? Porque essa lição de hoje vai fazer a gente mergulhar naquilo que está em oculto, né? Nós estamos lutando contra o inimigo invisível, evangelista Antônio Weber. Então, veja a complexidade. Se a gente não entender e alimentar a fé do que está escrito, a gente vai, digamos assim, ficar lutando sem saber como lutar e qual é o inimigo. Então, hoje vai dar essa panorâmica, podemos dizer assim, para a gente aperfeiçoar a nossa leitura, como a gente deve. Quantas pessoas estão lutando, quantas pessoas estão guerreando, mas estão guerreando pela força humana, pela carne, pelo sentimento humano, não tem como vencer. Nós não temos como vencer essa guerra, porque não é uma guerra que está dentro dos sentimentos humanos, não está no sangue, não está na carne,
mas ela está pelo Espírito, né? Então, glória a Deus por isso, né? Temos aqui como base, né, o texto áureo em Salmos 91, versículo 11. De antemão, né, você já pode pegar o seu exemplo bíblico. Se você tiver a lição, né, que também a gente faz por referência da escola bíblica dominical, né, falando sobre este assunto, você também faz acompanhamento, pega esse papel, a sua caneta, você também pode compartilhar, se você já está estudando, já acompanhou outros estudos e a gente está nessa sequência, é importantíssimo você compartilhar, né, se tem sido bênção, se você tem sido edificado, que você possa também, através das redes sociais, através da rádio Novas de Paz, você possa, digamos assim, ser um propagador. Quantas pessoas estão vivendo uma tribulação, sem paz, obras malignas, obras dos espíritos das trevas que tem atormentado, e essa lição é saúde, essa lição é proteção divina para a gente marchar e não recuar, né, evangelista? A gente não tem que recuar, mas se a gente não usar a fé, racionalmente a gente não vai sair do lugar, a gente vai ficar somente querendo, baseado nos sentimentos humanos e achando que é dessa forma, e não é sentimento humano. O texto áureo está escrito em Salmos 91, verso 11, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos, ou seja, a proteção completa, né? Em todos os caminhos. Então ele fala desde do começo da fé até o final da fé, desde o começo do dia até o final do dia, desde onde você botar a planta do seu pé, Deus estará conosco, que foi o que ele falou em Mateus 28, né? Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos e séculos. Amém. Então, quando a gente vai começar a discutir aqui, a gente vai entendendo que Deus, ele na sua grandeza, né, na sua onipresença, onipotência, onisciência, ele já preparou tudo do bom e do melhor para nós. Só cabe a gente desfrutar. E o estudo bíblico Nova de Paz, ele está aqui para estimular você a ler o que está escrito. Temos aqui os objetivos, né, que a gente vai apresentá-los, que esse objetivo, digamos assim, é uma organização mental para você poder seguir um passo a passo do que está escrito, para a gente poder, digamos assim, sair mais crente quando o gigante, né? Quando o gigante alçar a sua voz, querendo chamar você para brigar, aí você já sabe como brigar, né? Já sabe como lutar, né? Porque foi o exemplo lá de Davi, né? Se tu vem a mim com espadas e escudo, né? E eu vou a ti no nome do Senhor. Então, é exatamente isso. O primeiro objetivo dessa lição é conscientizar acerca da batalha espiritual do cristão e quais armas o Senhor disponibiliza para a nossa proteção. Olha, acho que é em... Meu Deus, as armas da nossa milícia, elas são poderosas. Era a segunda carta aos Coríntios, me parece a memória é capítulo 10. Então ele fala que nós estamos equipados, nós não estamos despreparados, aliás, nós estamos com todos os arsenais de Deus na nossa vida, todas as armas espirituais. O que cabe é saber utilizar as armas para poder desfazer todo o mal. Segundo objetivo, ressaltar a onipotência de Deus com base doutrinária para proteção divina, ou seja, o que nós vamos falar não é palavra humana, não é palavra para motivar, se você está aí meio desanimado ou de repente sem força nenhuma, não é uma palavra humana que vai te levantar, é o próprio Deus pela sua verdade. E terceiro e último objetivo, compreender que a infalível proteção do Altíssimo é para os que se mantêm fiéis em íntima comunhão com Ele. Então, o estudo bíblico Novas de Paz tem essa prerrogativa de estimular essa intimidade, esse conhecimento do que Cristo já estabeleceu desde o Antigo Testamento, né? Se nós observarmos desde a saída do povo do Egito, Deus já mostrou que era um Deus protetor, através de Moisés, dizendo para ele, eu sou, tá entendendo? Eu sou, te enviou a voz, dizendo para Faraó, olha, eu sou todo poderoso. E ele mostrou, protegendo, mostrando o seu poder, fazendo sinais e maravilhas, e aquele exército, né?
prefigurando o exército das trevas que sempre está perseguindo a igreja, mas Deus ele guarda a nossa entrada e guarda a nossa saída. Então a gente vai ver muitos bons exemplos aqui, desde o Antigo Testamento e agora com o Espírito Santo, agora que estamos selados, evangelista Antônio Weber, e só perde a batalha quem não está acompanhando o estudo bíblico da Nova de Paz, né? Glória a Deus, né? Vamos fazer aqui já essa introdução, neste estudo tomaremos Efésios 6 e Salmo 91 para estudar a promessa de proteção de Deus para o seu povo e adiante das investidas do maligno contra as nossas vidas. Então ele faz duas citações, que é o que a gente vai fazer a leitura bíblica em classe, antes da introdução, né? Eu já ia até me antecipando aqui, tem a leitura bíblica em classe. Mas aí não só esses dois textos, mas também outros, vários textos que vai também dar essa seguridade. Nosso pastor Edson, vamos fazer a leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 6, versículo do 10 ao 17, e depois Salmos 91, do verso 1 ao verso 8. Nosso pastor Edson faz a leitura bíblica em classe. Amém, meu pastor. Você, querido, que está nos acompanhando aí, por gentileza, você já tem um exemplar da nossa lição, você abre ela aí, tá? E acompanhe. Quem não tem, o pastor já citou aqui em Efésios capítulo 6, do verso 10 até o 17, e Salmo 91, do 1 ao 8, que diz assim, Efésios capítulo 6, do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo isso, fica firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestir a couraça da justiça, e calçar os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomai todo o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós vamos passar agora por Salmo 91, do 1 ao 8, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguros. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, e nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Amém, pastor? Tenho lido. Amém. Glória a Deus. Então esses dois textos serão como referência para a gente poder entender essa proteção divina, né? Já começamos assim através da introdução, né? Falando tanto Salmo 91 como Efésios capítulo 6, a referência para a gente poder lutar contra as ações contrárias da igreja. É que às vezes a gente não percebe e até humaniza as adversidades, os obstáculos. E a gente tem essa tendência natural de achar que os obstáculos que existem, eles são obstáculos humanos, obstáculos naturais. Existem sim os obstáculos humanos, mas tem coisas também que está dentro do reino espiritual que tem os impedimentos, e essa lição é justamente isso. A gente tem que ter um equilíbrio. Por quê? A gente não pode achar que tudo é espiritual e também não pode achar que tudo é natural, não é, evangelista? Porque a gente às vezes usa essa medida extremista. Tudo é Satanás. Tudo não. Tem coisa que não é só Satanás. Tem a maldade humana,
O diabo se utiliza da maldade humana, lógico que o diabo já colocou a maldade, mas tem gente que não refreia a maldade, que é o caso lá de Caim, e de que ele tinha a opção de não matar, mas ele desejou matar. Ele deu continuidade àquele sentimento que começou, o diabo viu e lançou. Então, esse extremismo não é positivo. Por quê? Porque gera um fanatismo. Eu acho que o estudo bíblico Novas de Paz, esse assunto, é para você enxergar, ter o discernimento e identificar com clareza como você deve. Eu acho lindo aquele texto de Mateus 26, eu acho que é o 31, diz: vigiai e orai. Jesus ensinando aos discípulos que primeiro nós temos que vigiar e depois orar. O que seria vigiar dentro daquele contexto? Eles estavam, digamos assim, desapercebidos que todo o exército estava cercando ele. A gente pode trazer dois exemplos, evangelista Antônio Weber. Tem o exemplo literal e o exemplo espiritual. O literal estava ali um pilotão, os sumos sacerdotes já tinham mandado prender Jesus, Judas já estava do outro lado, então existia pessoas armadas para pegar Jesus e em contrapartida estava quem? Estava os 11 discípulos. Então quando Jesus vigiai, ele dizia assim, olha, ele não estava falando somente do aspecto humano, mas ele estava falando o que estava escrito. Porque a vigilância é o que é? É a atenção redobrada, porque vigiar, o sentido da palavra vigiar, é uma dobrar a atenção. Exemplo, do que é que estava escrito, do que Jesus tinha falado. Se a gente pegar um pouco antes, Mateus 26, no 31, que ele fala que Jesus diz que o pastor vai ser ferido e as ovelhas vão se dispersar. Mas depois ele vai ao encontro das ovelhas. Jesus estava dizendo que ele iria morrer. Lógico, os discípulos não entenderam isso. Mas aí, pegando esse contexto dessa vigilância, para a gente não fugir. Então existe um reino espiritual, existe que se materializa, evangelista, pastor Edson. Esse reino espiritual se materializa nos seres humanos. Se materializou em quem? Em Judas. Quando o próprio Jesus disse, por que deixastes Satanás colocar isso no teu coração? Ou seja, a arma do diabo, a força de Satanás, através da sua persuasão, ele jogou para Judas e Judas entendeu que tinha que entregar a Jesus. Na verdade, foi uma questão humana, ele estava decepcionado, frustrado, não cria, sim, mas teve uma ação espiritual. Então, o estudo bíblico Novas de Paz, ele vai dar justamente esse equilíbrio para a gente poder ter o discernimento e saber, porque pode fazer uma confusão, né? Onde não é espiritual, o cara acha que é espiritual, e o que é espiritual ele não está nem sabendo. Aí o autor coloca uma coisa interessantíssima: o nosso inimigo, ele é invisível. O comentarista coloca aqui, diz assim, por isso a nossa batalha não é contra a carne e sangue, mas contra Satanás e os seus demônios. Aí eu pergunto, você está vendo algum demônio? Ele tem matéria? Não tem. Então aí a gente vai ter agora digamos assim, daqui para frente, que eu quero que você enxergue isso, que o nosso adversário, eu não vou dizer nem o nosso adversário, eu vou dizer o adversário de Deus. Porque todo esse conflito que às vezes tem é porque o diabo, desde que se falou lá com Adão e com Eva, que Deus orientou Adão e a Eva, e Satanás veio logo e disse que não era aquilo que tu já falando, porque na verdade o problema de Satanás não era com Adão e com Eva, era com Deus. Ele já não tinha conseguido, ele já tinha caído do céu. Deus já tinha destronado ele lá da posição dele. E agora ele estava querendo atingir Deus de que forma? Através da criação de Deus, que é Adão e Eva. Então, se a gente começar a observar, fez o próprio Davi disse, que ele disse assim, tu vem a mim, mas eu vou a ti no nome do Senhor. Então Davi não foi lutar contra Golias desassociando a força maligna. Ele foi lutar contra Davi, contra Golias, entendendo que a força espiritual de Deus, a proteção de Deus estava na vida dele, para a glória de Deus. Então, já fazendo essa introdução, então é muito rico e necessita de fé, evangelista Antônio Weber. Nós necessitamos de fé, porque a gente está enxergando alguma coisa, se Deus não revelar, quem é que vai ver?
Se Deus não usa de misericórdia, quem vai ver a questão espiritual? E se a gente abrir a boca aqui e dizer assim, é o Satanás, é o diabo, o que é que as pessoas vão achar, evangelista? Se eu ficar assim, é o diabo, é Satanás está aqui, Satanás está lá, e o espírito maligno está ali, isso aqui. Se eu começar com esse discurso assim falando na igreja, o que é que as pessoas vão achar de mim? Estarão achando que estamos loucos, né? Mas precisamos ter o discernimento de espírito, né? Em saber também o que provém de Deus e o que não provém. Podemos citar a passagem aí onde Jesus ele anda por sobre o mar. Aquela tempestade, alguns gostam de associá-la àquela intempérie natural, que era natural daquele local. Alguns costumam associar a algo maligno, mas nós vemos e observamos na palavra de Deus que não foi algo trazido pelo mal, e sim Jesus estava procurando que os seus discípulos tivessem uma comunhão maior e soubessem a quem recorrer na hora da tempestade. Então, muitas vezes, a gente sobrevém tempestades, sobrevém as intempéries na nossa vida e não podemos, às vezes, estar associando aquilo ali ao mal, mas sim ao que Deus quer nos ensinar através daquilo ali. Aí o senhor colocou muito bem aí essa citação bíblica, pastor Edson. Então eu acho que é polêmico, porque talvez alguém está nos acompanhando e está dizendo, mas não, foi o mal mesmo. E quando a pessoa enxerga que é o mal, para ele é uma verdade. Então por isso que o debate, a colocação que nós vamos fazer aqui é importantíssimo para ter o equilíbrio, porque senão você vai estar dizendo uma coisa, outro vai dizer outra, e nessa oscilação de compreensão do que a Bíblia está nos dizendo, vai nos deixar vulnerável à ação do mal, porque se há dúvida no que deve ser utilizado as armas espirituais, não vai ficar eficaz, porque se eu não sou eficaz com a arma de Deus, é como se eu estou empregando uma arma para uma coisa que não vai acontecer. Vai ter o quê? Frustração. Se eu pego uma arma que Deus me deu e começo a dizer que a oração é uma das armas, é a consagração, a compreensão da palavra, a arma de Deus, a gente vai entender isso aqui, a gente vai estar, digamos, jogando o cartucho fora e vai ficar o quê? Quando pensa que não, o inimigo continua lá, intocável, e a gente frustra. Muitas pessoas estão frustradas com isso. Exatamente. Tem muitas pessoas da igreja, já deixei de orar, não consigo crer. Por quê? Porque na verdade ele não soube usar as armas de Deus de forma correta para que ele pudesse ter êxito no quê? Naquilo que está sendo atingido. Quantas famílias, meus amados irmãos, quantas famílias, de repente até sua família, a minha, quantas armas contrárias do adversário lançando sobre a nossa família. Se a gente não entender isso aqui, a gente vai querer lutar, evangelista? O que a gente vai querer? Usar as nossas forças físicas, utilizar-se de ferramentas humanas para combater aquilo que a Bíblia nos mostra que devemos combater através das armas espirituais. Então eu gosto de Elias, né? Olha, a gente vai citando aqui, vai aparecendo um monte de exemplo. É verdade. Porque Elias foi parar numa caverna por quê? Um homem cheio de armas espirituais. Mas quando, através de Jezabel, ela anunciou, o diabo anunciou através da boca de Jezabel, dizendo que daria cabo da vida de Elias, na cabeça dele funcionou como uma arma eficaz. E ele pegou todas as armas de Deus e... Será que tem alguém que nos está acompanhando? Pegou as armas, um homem e uma mulher de Deus, ativa na obra de Deus, mas o adversário na batalha, ele... De repente eu acredito que esse estudo bíblico Nova de Paz, né, deve estar sendo uma restauração para alguém que está nos acompanhando, porque de repente o cara se vê dentro de uma caverna. Será que isso não acontece conosco? O assunto é tão bom, né, que a gente vai ter que entrar aqui. A gente pensa que não, tem mais assunto, então, tem as armas aqui. Então, mas a discussão é boa porque ela é muito ampla, ela é muito vasta. E a gente nem chegou a fazer as citações aqui do que o autor nos traz como referência. Mas quantos exemplos? Elias, um homem, um profeta, um homem com uma íntima comunhão com Deus,
Mas na hora de uma batalha, aí a gente entende que, ainda que o homem e a mulher de Deus, ele possa oscilar, não usar as armas adequadamente, o Deus de misericórdia entra em ação e foi lá visitar Elias. Então eu acredito que Deus está visitando muitos Elias, que homens e mulheres de Deus, que por um momento ali, milímetro de segundo, o adversário lançou no coração dele, aquilo deu eficácia, mas Jesus está fazendo uma coisa nova hoje, no nome de Jesus. Então, dando continuidade, proteção espiritual contra o inimigo. Já falamos bastante, o inimigo, né, o inimigo invisível, mas muito presente. Nosso pastor Edson Júnior, ele vai fazer o comentário, né, sobre esse primeiro ponto aqui da lição, proteção espiritual contra este inimigo. Pastor Edson, o senhor aí tem a oportunidade de trazer a glória de Deus sobre as nossas vidas. Glória a Deus. A gente, ouvindo aqui, né, a gente começa, né, a degustar, né, pastor? E é o bom demais esse estudo. Esse primeiro subponto aqui, ele vai dar uma ênfase, né, proteção contra o maior inimigo, né? Ele enfatiza aqui o autor da lição sobre o nosso maior inimigo, ou seja, se eu citou aí que não é o inimigo, é o inimigo de Deus, ou seja, nós ganhamos o inimigo, como a gente vai falar, uma palavra hoje é assim, bem popular, por ganho, por tapa, porque na realidade tudo que o inimigo quer é contra Deus, mas como nós somos imagem e semelhança, somos, né, representantes, exatamente, né? Ganhamos um inimigo, né, na realidade, ganhamos um inimigo, e o maior inimigo mesmo, né, que a Bíblia revela é Satanás, né? E temos que saber identificar isso, pastor, porque o autor ele vai falar sobre uma batalha espiritual em que os cristãos estão diretamente envolvidos, tá? Como identificar que é o inimigo, se é a carne, que às vezes a gente, como a gente citou aqui, às vezes é a carne, não é Satanás, entendeu? Às vezes não está naquela espiritualidade. O autor ele vai falar aqui na lição que porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra a potestade. Paulo ele vai relacionar isso em Gálatas, né? Que é sobre o fruto do Espírito e o fruto da carne. Dá um maior exemplo que é o que é uma definição de carne e o que é uma batalha espiritual, que muitos estão confundidos, ainda não sabem identificar se é carne ou se é um inimigo. Mas eu tenho um exemplo aqui sobre o Gadareno. Quando Jesus está lá em Marcos capítulo 5, né, quando ele entra ali na margem da província de Gadara, que aquele homem estava o quê? Aprisionado, né, com hostes, né, diabólicas, demoníacas, e aonde ele vivia o quê? Andando, né, pelos sepulcros, um homem que vivia com o espírito imundo, e vai falar no verso 3, capítulo 5, verso 3 de Marcos, se você quiser acompanhar aí, a qual tinha moradia dele nos sepulcros, e nem ainda com as cadeias poderia alguém prender. Ou seja, se fosse nos dias de hoje, esse homem ele estava internado numa psiquiatria, tomando algum tipo de remédio, porque não sabiam identificar que aquilo ali era demônios que estavam na vida dele, ou seja, aquele homem ele saía andando, vivia no sepulcro tudo, ou seja, hostes espirituais, ou seja, aquela vida estava aprisionada porque o inimigo queria destruir, acabar com aquela vida. Estou falando isso aí, veja como a gente tem que aprimorar isso, essa percepção. O senhor está dando um exemplo aqui, que aí até é fácil perceber, porque uma ação maligna onde a pessoa ela demonstrava, porque ela vivia fora da normalidade, ela vivia nos sepulcros, ela tinha uma força excomunal que as pessoas tentavam prender ela e ninguém nem mexia mais com ela, evangelista Antônio Weber. Mas deixa eu colocar um outro texto, estou falando aqui, em Mateus 16, quando o próprio Jesus fala com Pedro, tu és Pedro, eu sou Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Olha a proteção de Deus na nossa chamada. Então, o Senhor mencionou assim, nós somos os representantes de Deus, somos a igreja de Cristo, mas se a gente observar que Jesus falou, mas tudo bem, vamos discutindo sobre isso aqui, aí olha só que coisa interessante, porque aí Jesus, as portas do inferno prevalecerão, Jesus estava falando, mas o texto que Jesus
Mateus 16, 23, o que estava em oculto, Jesus... Porque você observar, como você falou, os sentimentos humanos, que a gente vai continuar aqui, mas a gente vê que naquele discurso, Jesus fala de um projeto de desfazer a obra do diabo, o evangelista Antônio Heber. E diz que ele é através do ser humano. Aí a tricotomia do homem, corpo, alma e espírito. Aí você veja que o homem, ele tem uma parte espiritual que se relaciona tanto com Deus quanto... digamos, com as trevas, é uma parte espiritual. Então, a gente há uma conexão nossa com a parte espiritual. E Jesus estava falando essa parte humana dentro do espiritual. Por isso o coração de carne, por isso da paz, dos outros estudos que nós falamos. Que se o coração está com o coração de carne, ele vai entender as coisas do espírito. Se ele está com o coração de pedra, o que representa, o que não tem. Mas eu vou fechar aqui para o senhor continuar. Jesus, ele fala, versículo 23, ele, porém, voltando, disse... a Pedro, para trás de mim, Satanás. Então, que me serve de escândalos, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são do homem, dos homens. Jesus, ele... olha, eu fico imaginando ali, o evangelista Antônio Heber, Pedro, Jesus falando que tem um projeto na vida de Pedro, que ele conta o plano da salvação, mostrando que o Filho do Homem ia ser entregue pelos principais sacerdotes, ia padecer. Ele fala da ressurreição, ele fala de Jesus ressuscitar. Aí daqui a pouco, quando Jesus começa a mostrar todo o plano que Deus tinha estabelecido para Jesus executar, aí o que é que Pedro diz? Aí entra a carne, aí entra o sentimento humano, aí entra a parte espiritual. De repente algumas pessoas estão embaraçadas porque estão tentando entender humanamente o projeto de Deus, evangelista, e não vai conseguir entender, porque se não estiver aliado com o Espírito, vai achar que é uma loucura. Aí quando ele disse isso, Pedro disse, de forma nenhuma isso vai te acontecer. Aparentemente a palavra de Pedro era uma palavra maldita? Não. O que vale salientar, pastor Valmir do Canto, é que aonde foi que Jesus ele falou isso? Quando Jesus ele fala isso, ele leva os discípulos nos capítulos anteriores a uma experiência naquela tempestade. A gente vê também que o mesmo capítulo 15 do Evangelho de Mateus houve a decapitação de João Batista. Então, uma série de acontecimentos, de eventos a qual Jesus queria ensinar aos seus discípulos. E quando chegamos no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, a gente observa que Jesus ele não estava preocupado com a sua popularidade ou o que as pessoas pensavam, mas também ele estava querendo ensinar ali aos seus discípulos, né, que ele era o Deus Todo-Poderoso. E a gente observa que ele escolhe para fazer essa pergunta aos discípulos em Cesareia, aonde era o berço de várias religiões, aonde existia ali um culto a Baal, e ali a gente vê ele atestando, Pedro atestando a autoridade dele. Mas e quão volátil é a nossa fé? Por quê? Porque num determinado momento Pedro ali ele confessa, ele faz a sua confissão do Cristo, o Filho de Deus. Teve a revelação de Deus, né? Deus falou com ele. Mas pouco depois cortou a ligação. Ele cortou a ligação. Então, fala nele, fala aí, que eu te daria as chaves do reino dos céus, o que te ligar na terra será ligado, o que desligar, mas que Jesus vai dizer, tu tá ligado com o céu, mas daqui a pouco tu vai perder essa conexão. Então, como o senhor bem colocou anteriormente, muitas vezes ocorre conosco, ocorre com você, ouvinte. Às vezes estamos numa intimidade como Elias, mas um pequeno probleminha, parece que foi cortada a ligação com Deus, mas que possamos continuar conectados. Eu estou vendo que a gente terminar esse estudo bíblico hoje vai ser um desafio, né? Porque tem algumas citações bíblicas que o nosso pastor vai continuar. E a gente passou para ele a oportunidade dele mencionar, mas são tantos textos que nos embasam desse diálogo, né? De uma história da salvação, que o diabo estava ali, ó.
ao derredor, como diz lá em procurando Pedro. Ele estava em oculto, ele não estava materializado em nada, evangelista, pastor Edson. Então, quando Jesus verbaliza uma profecia que restauraria um homem, aí as trevas se manifestou e encontrou fraqueza pelos sentimentos humanos, quando Pedro dizia assim, de forma nenhuma isso vai te acontecer. E eu fico imaginando quando Jesus diz, para trás de mim, Satanás, mas o diabo estava ali aonde? Aí daí você tem a dimensão que é esse texto que o senhor está lendo, né? Proteção contra o nosso inimigo. Então, o inimigo, no caso, é um espírito maligno, personalizado em Satanás, e tem uma cadeia de espírito das trevas que caiu com ele da terça parte do céu. E a gente tem muita coisa para discutir. Vou me esforçar para não lhe interromper. Não, mas tá ótimo, pastor. A gente está aqui, mas é para isso mesmo que o estudo bíblico faz, que a gente traz aqui, né, os entendimentos bíblicos para que, né, os ouvintes eles possam acompanhar sobre esse texto. E isso aí é uma definição do que é a batalha espiritual. Né? Falamos sobre o capítulo 5 de Marcos, eu falo sobre o capítulo 16 e deu a dimensão. Mas lá no capítulo 4 também vai falar sobre que Jesus foi tentado. Né? Na outra passagem que tem muitos ensinamentos. Exatamente, né? Ele foi tentado. E quem é que estava lá? Né? Foi levado pelo Espírito. Veja só, a palavra diz lá no capítulo 4 que o Espírito conduziu Jesus. Conduziu. Isso, veja, se a gente olhar para a ótica humana, vai dizer, como é que o Espírito conduz um eterno para ser tentado pelo tentador? Né? As hostes malignas, o diabo, como é que acontece isso? Ou seja, com o mesmo sentido que Pedro dizia, não, Senhor, não te diga isso, ou seja, repreendendo Cristo, para tirar na realidade, né, os projetos e os planos de Deus, que não inibe, né, na realidade, que a gente não vai passar por alguma luta, ou por alguma provação, ou com alguma dificuldade. Deixa eu fazer outra citação bíblica aqui, glória a Deus, que o senhor falou, veja só, o Espírito Santo conduziu Jesus para correr ou para enfrentar. Não foi, Jesus não saiu afrontando o diabo. Jesus veio desfazer as obras das trevas de prisão, de sofrimento e angústia. Então, o diabo quer que a gente fique parado, não se mova, e que a gente tenha a proteção de Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, veja que, versículo 3, porque andando na carne não militamos segundo a carne. Versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, ou seja, a força de Deus não emana de entendimento humano, mas sim poderosa em Deus para a destruição das fortalezas. Glória Jesus disse que veio desfazer, tem outro texto que não sei se é esse aqui, que a Bíblia diz que Jesus veio desfazer a obra do diabo. Então Mateus 4 narra que o adversário, Mateus 16 narra que o adversário, ele se opõe. Os impedimentos que impedem estar diante do adversário. Mas esse estudo bíblico Nova de Paz, você está lendo aí, que é justamente isso, é de a pessoa enxergar que tem uma oposição, mas quem me chamou e te chamou, não te chamou para vergonha, chamou para ganhar a vitória em cima do adversário. Exatamente, é por isso que o autor ele fala que no capítulo 6 da epístola, né, que o apóstolo Paulo fala em Efésio, revela alguns ensinamentos importantes. Né? Ele descreve, né, as hostes espirituais, que a gente já está falando aqui, da maldade, mas também ele fala sobre as armas, né, que o Senhor Deus nos disponibiliza para que possamos ter a proteção divina. Ou seja, a gente já relacionou aqui, o Senhor relacionou aí em Coríntios, falamos aqui agora em Mateus, só ressaltando aqui para que a gente possa ver essas armas espirituais. Jesus ele estava com fome naquele exato momento, no capítulo 4, ele estava com muita fome, o evangelista, e passou 40 dias, né, jejuando, e o corpo físico necessitava de água ou de algum alimento naquele exato momento. E o que é que o diabo entra ali naquele exato momento, né? Se ele está precisando de comida, olha, transforma essa pedra em pão aqui, tá certo? Ou seja, ele sabia que Jesus estava com fome. Essa palavra era, ao ver humano, na realidade, era significativa ou insignificativa. Se a gente olhar para o lado espiritual, era insignificativa, porque ele ia fazer uma coisa que estava fora da normalidade, na realidade, naquele exato momento. Só que ele sabia que Jesus estava com fome e ele queria que Jesus rendesse a obediência a ele, ou seja, se opondo às coisas de Deus.
Só que Cristo, naquele exato momento, ele usou as armas espirituais. Está escrito a palavra de Deus, como está em Efésios aqui, e ele declara isso, né? Que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que se conta no verso 17, tomai toda a capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, quando a gente olha esse texto em Efésios, a gente vê que a gente não pode usar só uma arma, mas toda a arma que é preparada para as hostes espirituais. É por isso que nesse primeiro subponto aqui, ele vai nos dar, né, que essas possibilidades de a gente usar, que a nossa batalha ela é espiritual. Ela é espiritual, ela é tão espiritual, meu irmão, que o inimigo, como você já falou aí, ele está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Quando você fala disso aí, a gente vai pegando os textos bíblicos para clarear assim, o entendimento dos irmãos, que como essa observação das trevas no que a gente está fazendo, os impedimentos que surgem, foi o que o próprio Deus disse para Satanás: disse, observaste meu servo Jó? Então, se você observar, o diabo ele observa os espíritos das trevas, ele está olhando assim, ele tem interferência na vida humana. Então, ele parte daquilo que é uma necessidade humana para poder ser um obstáculo para o ser humano. No caso, Jesus estava com fome e Jó agora estava enfermo. E aí Jó não entendia aquela dimensão de tantas coisas que estavam acontecendo que por trás, enfim. Mas aí nesse segundo subtópico aqui, ele vai colocar aqui os inimigos espirituais em Efésios. É riquíssima a capacidade de Paulo, digamos assim, trazer um entendimento aos irmãos do reino espiritual, o evangelista Antônio Weber. Porque quando você veja esse Efésios capítulo 6, Paulo, com a sabedoria dada por Deus, ele faz referência de um soldado, que um soldado já subentende que ele está alistado no quartel e que ele tem que lutar. Mas essa luta, essa capacitação desse soldado é o que Jesus fez com os discípulos. E agora trazendo para a igreja, Paulo diz assim, querendo mostrar algo espiritual. Se Paulo fosse falar a questão espiritual, alguém entenderia? Esse exemplo aqui de Efésios 6 se assemelha às parábolas de Jesus. Jesus usava daquilo que era comum do ser humano para trazer ilustrações e aplicações da coisa do reino. Então Paulo pega um soldado, porque era muito comum um soldado romano, todo equipado, com toda os utensílios dele de guerra, e Paulo querendo trazer um aprendizado para a igreja, que é o que a gente vai falar nesse segundo subtópico, e no terceiro, mostrando que nós temos as armas não humanas, mas umas armas espirituais. Aí Paulo começa a mostrar esse exemplo, né? No subtópico diz os inimigos espirituais. Em Efésios 6, do 10 ao 12. Após o apóstolo Paulo nos mostra que os nossos inimigos são espirituais. A expressão que o apóstolo usa para esses inimigos são principados, governos do mal, liderado pelos príncipes das trevas, potestade, poderes malignos, se levantam contra os servos de Deus. Olha só quanta definição. O que eu entendo aqui? Paulo começou a dizer assim, existe uma organização do mal em parar a igreja. E o crente tem que estar, digamos assim, preparado. Ou seja, Deus já preparou o crente, mas quando ele não lê e não sabe, ele fica despreparado. É como a gente falou, pastor, que os inimigos são diversos, como ele menciona aqui, né? E quero usar o mesmo texto no capítulo 5 de Marcos sobre o Gadareno. O que é que tinha naquele homem? Legiões de demônio na vida daquele homem. Legiões de demônio na vida daquele homem, ou seja, muitos demônios na vida de uma só pessoa, ou seja, que os nossos inimigos não são poucos, ou seja, o exército de Satanás é grande e é forte e é poderoso, ou seja, ele vai agir de uma forma espiritual para parar a igreja, mas como o senhor já mencionou no capítulo 16 de Mateus, que as
porta do inferno, ou seja, já está dizendo, a porta do inferno não vai prevalecer, né, contra a igreja de Cristo, mas vai haver batalha? Vai haver batalha. Intensa, né? Porque Exatamente. o que ele menciona nesse segundo subtópico, e já começando a entrar para o terceiro, porque no segundo, ele mostra, no primeiro mostra que é um reino espiritual. No segundo subtópico, ele mostra como esse reino espiritual das trevas está, digamos assim, entrincheirado. Paulo traz esse exemplo de uma guerra natural, trazendo para uma guerra espiritual. E agora, no terceiro subtópico, o senhor vai ler as armas espirituais do crente. Então, ou seja, se existe uma guerra, existem soldados de ambos os lados. E eles estão equipados, né, evangelista Antônio Weber? Então, Paulo mostra só, olha, o adversário, ele está todo equipado, existe toda uma, digamos assim, uma organização para invalidar a igreja de Deus. Se a gente não tem conhecimento como o inimigo atua, como é que a gente vai saber lutar com as armas que nós temos? Se a gente nem sabe nem que o inimigo existe. Ou o inimigo é tão poderoso que está na boca do crente todo dia. O inimigo, Satanás. Está mais Satanás na boca do crente do que Jesus. O cara chama mais, o diabo está ali. Me permita falar, até você que nos acompanha. Olha, Deus nos deu um coração novo, um coração de paz. Às vezes a gente percebe que existe uma perturbação. Quem tanto fala do diabo, me perdoe falar, às vezes até está dando lugar a ele. Está fragilizado por ele, porque, olha, se eu estou com a mente saudável, eu estou tranquilo, em paz, perdoando, vivendo uma vida tranquila, eu vou estar habilitado a lutar, sim ou não? Agora se eu estou, o diabo está ali, Satanás está ali. Na hora que se levanta uma situação, é o primeiro que corre. Exatamente. E falando nesse ponto aqui, pastor, que as armas espirituais do crente, né, eu sou bem frisando aí, hoje temos uma fragilidade muito grande de uns crentes, ou seja, a maioria de uma parte de cristão, eles não lê, não tem uma vida devocional, não jejuma, não tem uma vida de oração. Ou seja, se você pegar os textos bíblicos mesmo, que os grandes homens de Deus, ou seja, principalmente aqueles que viveram muitas perseguições, tinham uma vida de oração. E ele vai relacionar sobre as armas. Se a gente não tem o conhecimento da nossa arma, ou seja, você está no exército de Deus, né, foi escolhido por Deus, Deus agora te colocou no exército dele para que você se revista, ou seja, ele mesmo fala sobre revestir de toda a armadura de Deus, ou seja, se revestir é se preparar, né? Se revestir é você vestir. Aí deixa eu me colocar uma situação, porque do texto vai me trazendo várias aplicações. Vestido com a salvação nós estamos, porque Jesus nos salvou, nos perdoou. Estamos vestidos pela santidade de Deus. Mas Deus é tão sábio, diz, olha, você está salvo, mas para você poder lutar contra o império das trevas, você precisa estar revestido, que é o que Paulo fala. O que é revestido? Além da salvação, você tem que estar com os dons espirituais, que em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 12, Paulo menciona as dádivas que Deus deu para a igreja, que é justamente para edificar a igreja contra as hostes da maldade. Então, o revestimento, ela está dentro dos dons espirituais, que está sobre a salvação, porque nós somos salvos, conforme o dom, o propósito de Deus. Deus concede dádivas, armas espirituais para o projeto ser desenvolvido na vida de um que são chamados evangelistas. E aí essa compreensão, o senhor mencionou também aqui, quantos cristãos não estão orando, jejuando? Então eles estão dentro de uma guerra sem nenhuma arma. Deus deu arma para ele, deu. É como se você vai sair de casa totalmente desequipado. O que é que vai acontecer? Vai morrer. Vai morrer. Um exemplo bom e eficaz aqui, Josué. Quando Josué ele foi chamado por Deus para guiar o povo, né, depois do Rio Jordão, o que é que Deus deu um ensinamento a ele? Josué era guerreiro? Era. Tinha armadura? Tinha. Mas qual foi uma das principais armas que Deus deu a Josué? Medita no livro da lei, de dia e de noite, para que os teus caminhos vá bem. Com as armas que ele tinha e com o aparato que Deus estava dando a ele, era sucesso na certa. Agora, se ele não meditasse, era fracasso. Pronto, então aqui, diga. Eu gostaria de salientar, costumamos sempre dar bons exemplos de Josué, mas temos alguns outros também que precisam ser levados em consideração. O Senhor ele disse a Moisés, olha, medita de dia e de noite
na palavra, eu serei contigo. Mas Josué, ele sempre teve uma grande dificuldade em sua vida, que era justamente ter uma vida de oração. E por não ter uma vida de oração, ele teve algumas derrotas em sua vida. Quando ele foi para a batalha em Ai, ele não consultou, ele não orou a Deus. Exatamente. Então, Ele deu ouvido ao povo, né? ele foi, Leva pouca gente. ele foi O conselho confiando em suas forças. Por quê? Porque era uma cidade menor, porque ele tinha... Ele estava enxergando o inimigo, Não. as armas dele. Ele não buscou as armas de Deus, porque certamente se ele tivesse buscado as armas de Deus, ele saberia que dentro do arraial teria coisas que Deus não permitia. Eu vou traduzir para os irmãos que estão nos acompanhando o que Deus está falando. Está bom demais. Sabe o que é? É que muitas das vezes o crente está perdendo a batalha por não consultar a Deus. Quantos estão perdendo a batalha e de repente você está até angustiado, já desistiu, mas o estudo bíblico Nova de Paz não é para lhe apontar, não. O estudo bíblico Nova de Paz é para mostrar que o exemplo que o senhor está falando é que Deus sempre dá as armas, mas por a gente não usá-la adequadamente, não pense que Deus vai, eu gosto muito do pastor Valmir, mas se eu não usar as armas que Deus me deu, não é porque eu sou pastor que Deus eu vou dar vitória para ele assim mesmo, não. Porque o reino espiritual é uma lei que existe. Então nós precisamos atentar para isso. E o que ele frisou aqui, pastor, desculpa até concluir, é uma coisa muito importante que o nosso evangelista frisou, porque é o seguinte, o texto aqui vai falar que não é só uma arma. Deus deu um exemplo, ele deu um exemplo aqui que ele não tinha uma vida de oração, mas temos que ter oração, temos que ter leitura, temos que ter proteção. Ou seja, temos que estar com as alpacas do Evangelho. Eu vou apertar mais um pouquinho. Porque sabe qual é o nosso problema? Que a gente às vezes subestima a força do diabo, a força do oponente. E ele se faz de fraco para atrair. Foi o que aconteceu com Josué. Foi justamente, a gente vê lá no livro de Josué, pastor, capítulo 7, e a partir do versículo 3, né, onde Josué manda os espias consultar aquela terra. E aí, assim que voltaram a Josué, reportaram-lhe: não é necessário que suba todo o povo, mas apenas 2 ou 3 mil homens subam para atacar Ai. Nem se fatigue todo o povo, pois os seus habitantes não são numerosos. Estavam confiando em quê? Em sua força. Estavam confiando no exército. Do que estava vendo, né? Disseram, olha, não, vai ser fácil. Mas precisavam ali Josué precisava consultar a Deus, precisava saber qual era a estratégia, qual era a arma que eles deveriam utilizar. Pronto, então, baseado nisso aí, no terceiro subtópico, ele diz assim: para enfrentar as poderosas hostes espirituais da maldade, temos a armadura espiritual providenciada por Deus, descrita em Efésios. Então, o que o senhor está falando no Antigo Testamento, trazendo para os dias de hoje, então, toda e qualquer batalha que você esteja enfrentando, se você sente que está perdendo a batalha, é porque não está usando a arma. Eita, que coisa linda, irmão. Não está usando a arma adequadamente. Glória a Deus. Quem nunca, no meio de uma batalha, sentiu que as forças estão se acabando, o desânimo está batendo, você olha para o adversário, olha para aquele que está ali abatendo, está atingindo a sua família, está atingindo a minha família, e a gente conhece do que está escrito, sabe que é crente, olha para um lado ou para o outro e diz: meu Deus, o que é que está acontecendo? Tem um exemplo bom também, que quero ressaltar aqui, 2 Crônicas, capítulo 20, Josafá. 3 inimigos cercou a cidade de Judá. Josafá temeu. Agora Josafá era um homem de guerra também. Só que ele foi diferente. Ele disse: não dá para mim não. Vou reunir o povo no pátio, ninguém come, vamos orar, jejuar. Olha as armas espirituais. Olha, vai ser o nosso grande desafio aqui. A gente ainda está no primeiro tópico. Meu Deus. O tempo já, literalmente, o tempo já se foi. Mas vamos fechar aqui, vamos especificar, porque são tantos exemplos. Tantos exemplos que a gente aqui vai ficar citando. Vamos assim, tentar mostrar o que Paulo estava falando aqui, né? Aí ele fala as armas espirituais, né, pastor Edson? Ele fala que está escrito em Efésios, capítulo 6,
do 14 ao 17. Uma armadura constituída pelas seguintes armas espirituais. No caso, a verdade, né? Uma arma poderosa contra a mentira, né? Aí só vai citando aí, no caso aqui, a primeira, no caso, a verdade, porque ele faz uma comparação dessa armadura para desfazer a força do adversário. Ele vai dizer aqui: estáis, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida de couraça da justiça. Ou seja, quando ele relaciona aqui, estáis, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, que verdade ele quis relacionar essa aqui, vestido com a couraça da justiça? Ou seja, existia um aparato muito grande do apóstolo Paulo, porque ele sabia que a situação que vivia, né, a igreja em Éfeso, na realidade, que as hostes diabólicas, na realidade, tinha que ter um revestimento, tá certo, da couraça da justiça. Ou seja, se o aparato, na realidade, ou seja, essa vestida da couraça aqui, que é esse aparato, tá, que não tivesse, que na realidade era como fosse, tinha a couraça, mas também tinha um cinto. Esse cinto, ele era coligado para segurar a couraça. Ou seja, se você olhar num contexto mesmo de uma batalha, ele tinha que ter esse cinto. Sem o cinto, a couraça ficava desprovida. Ou seja, a couraça só ficava segura com o cinto. Ou seja, tem coisas que nos traz segurança se a gente só vestir só a couraça. Se tiver sem o cinto, da verdade. Ele dar todos os utensílios. Um exemplo, exatamente, que diz assim: se você tiver só com a couraça e não tiver firme, né, vai estar vulnerável. Ou seja, revestido com a couraça, ou seja, tem que ter o cinto da verdade. Ou seja, a palavra de Deus, ela é verdadeira e forte e poderosa, pastor. Ou seja, se ele não tivesse revestido e sem o cinto da verdade, ou seja, com aquela substância, era vulnerável para que o inimigo viesse a atingir um ponto vital. Ou seja, a couraça é o que faz a proteção de toda a tóxica. Quando a gente vê assim, na vida espiritual, como o autor coloca, né, essa couraça, exemplo, aquele pessoal da Caatinga, os vaqueiros, quando eles vão cavalgar no seu cavalo, e tem aqueles arbustos na Caatinga, que aquilo ali que tudo corta a pele. Eles colocam uma couraça. Uma couraça, exatamente. Colocam uma proteção. Então, na vida espiritual, os ataques vai ferindo as pessoas, vai debilitando a vida espiritual. Então, essa couraça é uma proteção que aparentemente alguns ataques parecem não ser nocivos, mas ele vai tirando a força, a vida saudável de um cristão. Ele fala das tentações. Então, assim, essa proteção espiritual é para que o nosso corpo esteja em santidade, para a gente poder estar firme contra o adversário. Então, as artimanhas do adversário, se eu vou desarmar o evangelista Antônio Weber, de que forma? Ele ataca de uma situação, ele ataca de outra. Então, se ele tiver revestido, você vai continuar trabalhando. Mas se você, em algum momento, não atentar para todo o equipamento, como o senhor colocou do cinto, alguma coisa vai desajustar essa armadura, ou o senhor não vai ficar confortável. Vamos continuar aqui, porque aí ele fala da couraça da justiça, e depois ele fala a letra 6, assim, preparação do evangelho da paz. Então aí você veja o evangelho de Cristo para os crentes, vence o diabo, como Jesus venceu. Mateus capítulo 4, foi citação. Você veja que ele fala da preparação, da propagação do evangelho. É uma defesa da paz, o evangelho da paz. Nós falamos do estudo bíblico Novas de Paz, da semana, acho que outros estudos falando sobre da paz, a promessa de Deus. É justamente isso. Como é que eu vou lutar se ele vem matar, roubar e destruir? Ele trouxe tudo que não presta. Como é que eu vou lutar com alguém que tudo não presta se eu não tiver com paz? Exatamente. É mais um equipamento que eu tenho que ter paz. Quem tem um novo coração de carne, tem paz, não tem? Então você consegue, uma pessoa cheia de rancor, cheia de raiva, Abel e Caim. Abel estava com o coração tranquilo, mas Caim cheio de maldade. Mateus 15 diz que do coração do homem procede os maus pensamentos. Então nós estamos lutando com pessoas cheias de ranço, cheias de sentimentos malignos.
E a gente, quando vai para uma batalha, o inimigo ele gosta de desestabilizar. Você sabe que quando a gente está numa batalha, ou seja, a gente não está bem, a gente não consegue fazer nada perfeito. Ou seja, se você não tiver uma paz naquilo que você vai fazer, você não consegue executar aquilo que tem que ser executado. Ou seja, se você for para um campo de batalha, vou dar um exemplo aqui só de Davi. Davi, ele estava numa guerra com Golias, tá? Só que já fazia 40 dias que o exército dos filisteus afrontava o exército de Israel. Como é que estava o coração de Saul? Naquele exato momento, aflito, sem paz, sem saber o que fazer, e ele era um homem guerreiro. E qual era a diferença de Davi com Saul? Deus. Saul sem Deus. Quem trazia paz na vida de Davi, né, era o Espírito Santo. Em outras palavras, ele deixou de usar a armadura de Deus. Exatamente. E ficou vulnerável. No versículo 15, é assim: e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Ou seja, você vai caminhar com paz, mas se você não tem paz, você não caminha. Então, Deus prepara os nossos passos, a nossa caminhada, para a gente não parar nessa tranquilidade. Isso, quando não olhamos com os olhos espirituais, parece uma ambiguidade. Porque se formos olhar o significado de paz no dicionário, é ausência de guerra. Mas nós estamos em uma guerra, mas permanecemos... Que o conceito de Shalom Adonai é a quietude, serenidade, sossego, que nós estudamos em outros momentos. Então, veja, uma coisa complementa a outra, que se você está num ambiente tão hostil e você está em paz, por quê? Porque é uma paz interior, é um novo coração, é um coração transformado. Porque a minha proteção é dele. Ele está me protegendo. Isso. E a maioria dos salmistas declarava isso, né? A maioria dos salmistas, até o Salmo 91, que está na lição: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser. Ou seja, dizendo para alguém que 1000 vai cair ao teu lado, e como é que fica a mente de uma pessoa que está no meio de uma guerra? Tem que ficar em paz. Mas um equipamento, pastor Edson, é o escudo da fé, versículo de número 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados. Então veja só, um escudo, então veja só, mais uma arma de proteção. Se observar, nós estamos sendo atacados e nós estamos o quê? Nos defendemos para permanecer vivos. Ou seja, Deus, como foi bem colocado aqui, essa armadura, essas dadas espirituais, nos faz, veja só, um dardo, é um projétil que ao tocar em você, vou dar um exemplo aqui para traduzir. Se eu estou cheio de ódio, cheio de mágoa no coração, cheio de revolta, e eu chego para o evangelista Antônio Weber e começo a esculhambar com ele, falo da mãe dele, falo da esposa, falo do filho, falo de tudo. Como é que você vai ficar, evangelista? Muito triste, abatido. Vai ficar inflamado, sim ou não? Com certeza. Você diz assim: eu vou dar um checkmate em Valmir. Porque o dardo inflamado é incitar todo o pecado na vida do ser humano. Como a gente tem um coração transformado, mas a gente não está no corpo glorificado. Então, o escudo é justamente isso, evangelista. Quando eu proferir, quando o diabo me usar alguém para lhe trazer algo que vai lhe tirar da vontade de Deus, é um dardo inflamado, ou seja, é uma semente do ódio que lança em você, e se você não usar o escudo, o que vai acontecer? Vai inflamar, é uma bactéria, é um vírus que entra no corpo. Se os anticorpos não estiverem ativos, o corpo não estiver sadio, o que vai acontecer? O corpo vai começar a ficar debilitado. Mas você veja que nós temos na vida espiritual uma proteção que ele faz o escudo da fé. Então ele inibe. Então quando você está com a fé, aí você vai olhar para Valmir e dizer assim: eu vou orar por Valmir, ele precisa de oração. Em vez de ele ficar com raiva, porque o natural é o quê? Você dizer um monte de desaforo para mim também. Eu espera aí, não tem doida. E começar a querer ofender também. Mas como você está protegido, como diz aqui, essa armadura espiritual,
bate e não pega, por quê? Porque o Senhor está protegido com o escudo da fé. E é Glória a interessante, pastor, a gente ressaltar que das armaduras que recebemos de Deus, a única armadura, todas as armaduras são de defesa. Pronto, agora o Senhor vai falar do Espírito, né? A espada do Espírito. Então a espada é a única que pode se utilizar para atacar. E a espada é a palavra, né? Pronto, então é justamente isso. Então, a gente vai fechar aqui esse primeiro tópico aqui. Então, se você observar, o senhor fechou muito bem. Então, tem armas de defesa. Então, nós não somos de guerra, nós somos pacíficos. As pessoas atacam, aí você veja que ele fala, tenta tirar a tua paz, mas você está calçado. Tenta lançar algo sobre a sua vida espiritual, tirar a santidade da sua vida, mas a coraça lhe protege. Aí você, exemplo, quer bombardear a sua mente, aí bota o capacete da salvação. Aí se você observar agora, mas você só vai ficar, veja o que Jesus disse, ide por todo mundo e ficar escondido dentro de casa. Foi isso? Não. Não. Isso eu estou te equipando para você ir. Olha, Mateus capítulo 10, quando Jesus fala isso, eu vos envio para o meio de lobos ferozes. Uma tipologia mostrando que assim, vocês vão ter que lutar contra o mal. Um exemplo disso também é Neemias. Neemias é um dos exemplos que estava trabalhando ali, aí estava com a espada de lado e trabalhando. Se o inimigo vir para cá, tem que contra-ataque. Ou seja, na realidade ele não queria atacar, né? Ele só queria se defender. Ou seja, ele tinha a espada para a defesa naquele exato momento. E ele mandou todos que estavam trabalhando se exigir, porque o inimigo estava na iminência de ataque. Ou seja, a gente tem a proteção devida, mas temos também direito de se defender, que é um ataque. É a realidade. E esse último aí, tomando sobre o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, aí é forte, porque Davi foi no nome do Senhor. O próprio Jesus, o diabo usou a palavra distorcida. Quantas, você que está nos acompanhando, indique o estudo bíblico Novas de Paz para o seu amigo, para o seu irmão em Cristo, se está edificando na sua vida. Meu amado, é muito claro aqui, desse estudo aqui, que o adversário, ele vem com a palavra distorcida, mal interpretada. Quantas pessoas estão atormentadas com a própria palavra de Deus? Tem gente que diz, estou agoniado, li esse texto, estou perturbado. Você veja que a interpretação errada da palavra de Deus traz perturbação, porque por mais dura que seja a palavra, se Deus está falando com você, ela vai te edificar, ela vai te purificar. Foi o que o diabo fez, está escrito, o diabo disse, olha, e Jesus está escrito, está escrito, está escrito. Então Jesus usou a verdade, porque a Bíblia diz que ele é homicida desde o princípio, ele não tem parte com a verdade. Então Jesus deve se defendendo. Se a gente pegar Mateus capítulo 4, Jesus estava se defendendo. Olha, faz isso, e Jesus se defendendo. Mas chegou uma hora que Jesus nos ensina por esse texto aqui, que a palavra disse, está escrito, ele disse, te arreda daqui. Jesus usou a verdade. A Bíblia diz que resistir firme na fé, exatamente, e ele fugirá de vós. Então, se eu estou firme dentro dessa armadura de Deus, quem tem que sair não é você não. Não é você que tem que sair da igreja não. Quem tem que sair é o diabo que está querendo arrancar você da igreja. E isso é tão importante que o diabo ele tem acesso a qualquer, mas assim, parece até uma polêmica, mas não é. O diabo teve acesso ao céu numa das reuniões. Hoje a gente entende que Deus não baniu ele, não entra. Ele foi convidado, não? Não foi não. Mas ele entrou, né? Entrou, exatamente. Pronto, então você que está nos acompanhando, o diabo nunca é convidado, mas ele sempre, se achar uma brecha, ele chega. Exatamente. É Deus querendo fazer a reunião com seus filhos e ele chega atrás para querer escutar o que está acontecendo, né? Tem que estar revestido para você lutar e vencer. Jesus, para entrar, ele bate na porta. Mas o diabo, ele não bate não. Ele entra e você precisa estar preparado. Olha, vai dar hoje, a gente vai bater o recorde de citações bíblicas. Mas vamos lá, o segundo ponto é a maravilhosa proteção de Deus. Então, nesse segundo tópico da lição, falando sobre proteção divina, nós temos a proteção do próprio Deus. Deus nos chamou, ele vai conosco o tempo todo. A proteção de quem se relaciona com Deus. Então, quando Deus nos deu um coração de carne, colocou seu Espírito em nossas vidas, existe um relacionamento, evangelista, de intimidade. E o Pai jamais irá colocar
o filho numa situação adversa. Tem um texto bem interessante. Diz, qual o filho que pedindo pão vai dar pedra, pedindo carne vai dar cobra? E se vocês são maus, sabe dar coisas boas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então, quando a gente pega no Salmo 91, você que está nos acompanhando, o Salmo 91, descanse em Deus. Por quê? Porque a batalha é grande, as hostes infernais, como foi colocada, é terrível, nos traz angústias, perturbações, mas nós temos que também entender da promessa de Deus, senão não vai ter paz nenhuma, não é, evangelista? Qual é a paz que nós vamos ter se a gente não entender que Ele está nos protegendo? Aí Salmo 91, verso 1, assim, o Salmo 91, verso 1, é um salmo que afirma que Deus oferece descanso para a alma que se relaciona com Ele. Salmo 91, pastor Edson, verso 1, o que é que diz aí, para você que está nos acompanhando? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, já ele diz que há um descanso porque você está protegido. Você está assim, ó, no esconderijo do Altíssimo. Quem é o Altíssimo? É Deus. E quem é o esconderijo de Deus? Para o cristão, quem é? Jesus. Então nós estamos em Jesus. Quem está em Jesus, frente às guerras, descansa. Então esse primeiro verso 2, ele mostra que nós devemos descansar. Dessa mesma maneira, o nosso relacionamento com Deus é de confiança. Por isso, Ele nos livrará do perigo. Ou seja, nós temos que descansar, paz, saber que está guardado dentro da sua promessa. E no versículo de número 2, diz, direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei. Então nós aprendemos com a armadura de Deus, que nós estamos equipados. Agora vamos imaginar o seguinte, você é salvo, você está vendo porque Deus mostra as investidas do mal. Agora você está equipado com o capacete, com a couraça, com o cinto, com a sandália, com a palavra. Então você já está com todas as providências de Deus na sua vida. Então você tem que descansar. Porque é muito interessante que todas essas armaduras, se a gente não entender e não harmonizá-las em nossa vida, a gente não vai conseguir usar essas armas, evangelista. Ele está falando que nós temos que descansar, que temos que ter confiança nele, porque nós somos os soldados. Tem um comandante, evangelista Antônio, nessa batalha. Com certeza. E o comandante não está vendo tudo, não. Então nós temos que saber que estamos sob uma direção de Deus, do Espírito de Deus, e que nós não iremos perder essa batalha. Mas deixa eu citar algo aqui interessantíssimo. No versículo 18 de Efésios capítulo 6, depois de Paulo fazer toda aquela apresentação dos dons espirituais que está sobre a nossa vida, no versículo 18 diz assim, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança em súplica por todos os santos. Então, veja só que Paulo menciona que depois de estarmos equipados, nós temos que orar. A oração, ela vai harmonizar essa armadura. E aí a gente sabe que, se eu estou com essa armadura agora, você está com essa armadura, você que está nos acompanhando, está todo equipado, agora você vai entrar no campo da batalha. Primeiro você tem que descansar que você está abrigado. Segundo, ele fala aqui ele fala dessa confiança. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Glória a Deus por isso, né? Então quando a gente começa a perceber nisso, a gente começa a ter paz. A batalha está grande, mas você não vai, digamos assim, perder suas energias, porque a falta da paz vai perder toda a guerra. Interessante que todas as vezes que a gente chega na igreja, pelos embates constantes, né? Como é que a gente chega? Às vezes cansado, né? Até meio desanimado ali, meio que se arrastando. E aí, o que é que Deus diz? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. No segundo subtópico, ele vai dizer assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. No verso 4, pastor, evangelista Antônio Weber, o que é que diz? Salmo 91, verso 4.
Aí nosso pastor Edson vai lá para o Salmo 46, por gentileza, porque esse Deus é o nosso refúgio e fortaleza, não tem como não lembrar do Salmo 46. Por gentileza, Antônio Weber. Vai nos dizer assim a palavra: Ele te cobre com as suas plumas, e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Glória a Deus. Vamos trazer um exemplo aqui. A galinha, quando está tomando conta dos pintinhos, alguém chega perto? Não. E a galinha é um ser frágil, sim ou não? Ela coloca os seus pintinhos. Quem mexe ali? A gente sabe que ela... Então veja só, vocês sabem que um animal tão frágil tem essa proteção. Era Deus dizer assim, descanse, as minhas asas, ou seja, eu vou estar protegendo vocês o tempo todo. Descanse, tire do seu coração toda falta de fé. Se tem algo em angústia na sua vida, essa maravilhosa proteção de Deus, ela foi conquistada na cruz do Calvário. Isaías capítulo 53, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. A incredulidade, a angústia que está no nosso coração nos faz muito mal. Por isso que você não quer nem... E muitos cristãos evangelistas, Antônio Weber, ele por todo mundo pregar o evangelho. E por que você não evangeliza? Não evangeliza porque tem muita coisa no coração, que se eu vou fazer o que ali? Eu vou entrar naquela comunidade, é muito perigosa. Por que a gente não vai? Porque falta paz, falta certeza, falta confiança, falta entender que está com essa armadura e que você não vai ser envergonhado. Mas leia Salmo 46, que é o verso primeiro, que ele manda também, né? Tem uma fortaleza, né? Que diz assim, meu pastor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Glória a Deus. Lê mais um pouquinho, o verso 2. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Verso 3. E ainda que as águas rujam e se perturbe, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Aí o verso 4 diz: há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Aí o 5 ele diz assim: Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper do amanhã. Pronto, então se você ler todo o Salmo 46, que é muito conhecido, vai reforçar essa proteção. Então se eu leio, a minha mente, o Espírito Santo ministra sobre o meu coração, quando vier uma palavra contrária, você vai ter sossego. Ele fala do laço do passarinheiro, né? Ele diz assim, a primeira é o laço do passarinheiro, o versículo 3, né? Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então você veja que existem ataques o tempo todo, de todas as naturezas, enfermidades, existem ataques do adversário sobre a mente da pessoa, sobre a alma, existe ataque do adversário com pessoas maldosas, pessoas ruins, que você veja, existe pessoas sendo vítimas dessa sociedade, pastor Edson, dessa maldade, quando ele diz no versículo de 6, nem peste, enfermidades na escuridão, e nem mortandade que é sobre o dia. Olha só, peste na escuridão é coisas ocultas, que você não vê, mas que está acontecendo. Quantos males Deus nos livrou. E nem mortandade que assola meio-dia. Você veja os índices de homicídio, você veja a ação maligna, a personificação das trevas, da mortandade, à luz do dia. Tem milhares e milhares de câmeras, policiais espalhados, mas mesmo assim o mal ele afronta e faz sem nenhum temor. Aí veja só que tem pessoas que estão perecendo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ele está falando que pessoas desprotegidas dessa proteção, elas estão vulneráveis a serem injustiçadas com essas coisas, porque acontece com o justo, acontece com a pessoa que não é justa. Na pandemia, muitos morreram, mas teve muitos que Deus livrou, protegeu e guardou.
E nós somos exemplo disso, que passamos por isso e nós estamos aqui. Teve muitas pessoas que passaram também estão vítimas, mas teve muitas que tombaram, como o Salmo 91 está aí, caiu, morreu, foi-se Então, embora. ele está mostrando vários tipos aqui, como eu discriminei. Eu pedi para o evangelista Antônio Weber, primeira carta de Pedro 5,8, que ele começa a mostrar que ele está ao nosso derredor. Citamos Mateus capítulo 16, Jesus anunciando o plano da salvação. E o que é que acontece? Se evidencia a personificação das trevas através do próprio Pedro, que teve uma revelação de Deus, que ele diz o diabo, o nosso adversário. Então, assim, ele diga, evangelista. Vai nos falar a palavra de Deus o seguinte: sedes sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem devorar, ou em outras traduções, a quem possa tragar, né? E o verso 9 também complementando vai dizer: resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Então, seria bom aos nossos ouvintes, né, saber que não é só você que está passando por tentações, por aflições provenientes do adversário. Isso. Todos nós passamos por provações, passamos por dificuldades, onde o nosso adversário, a Bíblia ela vai nos falar que ele está ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. Quando ele dá o exemplo, bramando como um leão, Pedro nos traz a referência de um animal feroz, ele atacando a sua presa. Ele não ataca no que ele é forte, ele procura a parte frágil da sua presa. Se a gente parar para observar, Satanás procura a parte frágil para poder matar a pessoa. Ele não vai no que você é forte, ele é covarde, ele vai naquilo que é frágil. É um exemplo, se você pegar no mundo animal, nenhum animal que vai atacar o outro, ele vai atacar naquilo que ele é forte, ele vai atacar aquilo que ele é fraco. Mas quando nós, esse estudo bíblico Novas de Paz, você que está nos acompanhando, você entenda que essas fraquezas que você tem, elas são, assim, tem que ser tratadas pela palavra de Deus, para Deus curar, para Deus livrar. Enfim, nessa maravilhosa proteção, ele está falando de enfermidade, de ataques malignas, de pessoas más, enfim, ele diz de todas, digamos assim, maldades de uma forma muito ampla. Verso 10, para a gente já começar a concluir esse segundo subtópico, diz assim, ó: nenhum mal te sucederá, nenhuma praga alguma chegará à tua tenda. Então veja só, anjo, porque ele dá ordem aos seus anjos, eles dizem assim, algo espiritual que está em oculto, existe uma proteção de Deus para você. Às vezes, por gente desconhecer disso, ou não crer nisto, o que acontece? No nosso coração a gente fica, meu Deus, por que isso? Você fica mais sofrendo porque está acontecendo e porque não consegue crer e fica vulnerável a isso. Então, disso aí mostra que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Glória a Deus. Agora, é um Deus fraco ou um Deus forte? Onipotente. Ele pode todas as coisas. Quando a gente vê isso daí, glória a Deus, a gente começa a perceber que o Salmo 91 apresenta Deus como onipotente, aquele que é o Todo-Poderoso. Esta é a base doutrinária para a proteção divina. Aleluia. Então, quando a gente para observar, meu amado, tem muito, a gente já citou muitos textos bíblicos, uma proteção divina. Se a gente cita e entregou a vida para Deus, e a gente começa a ver esses ataques, tem sempre uma defesa de Deus. Quando a pessoa vai para um juiz, quando alguém vai para um tribunal, vai ter alguém que vai apontar o defeito. Mas um bom advogado, ele vai enxergar aonde pode lhe invalidar aquela sentença de morte. Hoje é a mesma coisa. O adversário, ele está lá procurando defeito, condenando, matando, fazendo todo o mal. Mas quando nós estamos dentro, e aí exemplo, o
o soldado ele tem que estar bem equipado, porque se ele vai para o campo de batalha, ele também está exposto a essa situação. Por isso que é importante esse treinamento. O Salmo 121:8, né, pastor, que diz assim, né? O Senhor guarda a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Quantas vezes a gente está dormindo ali, a gente perde todo o sentido, né? Que quando o sono a gente perde o sentido, né? Exato. E estamos vulneráveis a qualquer coisa, mas a proteção divina está sobre a gente, guardando a nossa entrada e a nossa saída. Quando a gente se acorda, vai para um canto, Deus está guardando. Quando a gente chega, Deus está guardando. Quando a gente está dormindo, Deus está guardando. Ou seja, a onipotência de Deus, o Todo-Poderoso. Lembra o povo de Israel, quando saiu do Egito, que já citou isso aqui, era uma coluna, uma nuvem e uma coluna de fogo. Era a proteção de dia e de noite. Esse Salmo 91 se assemelha até aquilo lá. Daí por quê? Porque a gente vê que desde a saída do Egito, desde a passagem pelo Mar Vermelho e a caminhada pelo deserto, as enfermidades que atingia, Deus sarava, tá entendendo? Diz que o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, ou seja, a lua era a noite muito frio. O que é que protegia? Coluna de fogo. De manhãzinha, o sol de trazer uma exaustão, de morrer pela temperatura em excesso, colapsar o corpo organicamente. Aí Deus manda o quê? A sombra. Então, quando você pega o Salmo 91, você vê essa proteção desde o Antigo Testamento, e hoje temos o próprio Espírito. Ele não está fora não, ele está dentro de nós. Deixa eu só ler esse versículo que o senhor citou aí, Salmo 121, 6 e o 7. Diz assim: o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. Aí o verso 7 do Salmo 120 diz assim: o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Quem é que guarda a alma? É muito profundo isso, né? Às vezes a gente tem a proteção do corpo, mas quem é que guarda a alma? Hein? Pensamos muito na proteção física, né? Mas em Deus temos a certeza que estamos completamente abrigados e protegidos. Glória a Deus. Para finalizar essa onipotência de Deus, Isaías 59:19, Deus revelando ao profeta quem é Yahvé, o Todo-Poderoso. Gentileza, Isaías 59:19. Vamos dar continuidade após a citação desse versículo bíblico. Vamos entrar promessas e proteção. Então, é muito até parecido com esse segundo tópico, mas é assim, sempre temos algo a aprender, né? Diga por gentileza se eu achou 59:19 de Isaías. Não terás mais a necessidade do sol para fornecer a luz do dia, nem precisarás do brilho do luar, porquanto Yahvé será a tua luz para sempre, e o teu Deus será a tua glória e teu resplendor eternamente. Pronto. Então você veja que tanto o profeta Isaías quanto lá no Salmo 91, ele mostra que a presença de Deus é como se Deus estivesse olhando para nós o tempo todo. E por que a gente não olha para ele o dia todo? Essa é a diferença, evangelista Antônio Web, pastor Edson. Que Deus ele estará conosco, está nos ajudando. E o estudo bíblico Novas de Paz, você que está nos acompanhando, ele tem essa... A gente citou tantos textos bíblicos, é justamente isso, para mostrar a glória de Deus que está em Cristo Jesus, que está em nossas vidas. Dando continuidade, glória a Deus, vamos falar um pouco agora da promessa e proteção. Os inimigos serão derrotados. Quem é o inimigo? Será que de repente as pessoas, o inimigo é o irmão? Porque na cabeça de alguns cristãos está com raiva do outro, ali, a Satanás está usando aquele ali, Deus vai pegar ele, vai matar ele. Veja que essa percepção de mal, de inimigo, o diabo joga uma pessoa contra a outra e às vezes a pessoa não percebe que por trás está ele. Uma ação maligna. Pronto. Então o nosso evangelista Antônio Weber, ele está aí com a oportunidade de falar sobre essas vitórias, sobre os que tentam ver o nosso mal, né? Vai nos falar aqui a lição promessas e proteção. Os inimigos serão derrotados. Então aqui a lição ela vem falando que ao longo da história,
muitos inimigos têm se levantado contra os planos de Deus para a igreja. A gente observa que Paulo, ele faz a citação lá em 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 24 ao 26, onde diz que o Senhor Jesus colocará todos os inimigos debaixo de seus pés, inclusive o último deles, que seria a morte. No capítulo 15, nosso pastor, a gente observa que Paulo, ele começa a falar aos irmãos ali que também, como já antes citado, a gente tem uma forte oposição de religiões pagãs. E a igreja de Coríntios, ela era uma igreja que sofria uma forte influência grega. E a ressurreição para os gregos era algo abominável, era algo que eles não acreditavam. Por causa das outras religiões, né? Por conta das outras religiões. E acreditavam em outras coisas. Então existe um conflito intenso, muito grande ali para os irmãos. E aí Paulo, ele entra com essa mensagem, mas para trazer a segurança aos irmãos ali, que eles estariam, que todos os inimigos eles seriam derrotados. Então, segurança essa que nós precisamos, que você, ouvinte, precisa ter em Deus. Em Deus. Muitas vezes, quando falamos em segurança, pensamos em sistemas de monitoramento, pensamos na segurança pública, em tantas outras coisas. Mas o assunto a qual nós queremos trazer para a sua vida, para o seu coração, é que nós temos a segurança completa de nossas vidas em Deus. Então, a gente observa aqui que por tudo isso que está sendo preparado por Deus, que é a nossa vitória final, o cumprimento daquilo que o Senhor falou através de Pedro, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então, a igreja, ela está protegida. A igreja, ela está guardada. A igreja, ela está à sombra do Onipotente. Glória a Deus. Então, é através de tudo que de cada versículo que nós já citamos aqui, de cada palavra já direcionada para a vida dos ouvintes, nós sabemos que as portas do inferno, elas não irão prevalecer contra a igreja do Senhor. Então, o nosso segundo subtópico vai dizer que a segurança é a vitória para os que temem o Senhor. Hoje, em nossa vida cristã, podemos esperar segurança e vitória em Deus. Então, eu observo o comentarista, ele foi muito oportuno em nos mostrar que devemos esperar em Deus. Glória a Deus. Muitas vezes estamos perdendo batalha, estamos perdendo algumas batalhas como Josué. Por quê? Porque não estamos esperando em Deus. A gente pode citar o texto bíblico lá em 1 Samuel, se nosso pastor Vamos ler. Edson Júnior pode nos ajudar aí. 1 Samuel, capítulo de número 30, e o versículo de número 8 e 9 e o 10, para que a gente possa falar aqui da segurança que temos no Senhor. Antes dessa leitura, eu estou trazendo essa colocação. E essa vitória desse inimigo, veja só, a gente fala o tempo todo aqui, que esse inimigo,
ele é espiritual. Tá entendendo? E se a gente parar para observar, Deus está dizendo que a gente tem que ter esperança, não só nessa vida. Porque me parece que tudo que a gente às vezes lê da Bíblia e interpreta, a gente só traz para este mundo. O inimigo aqui, a vitória, é isso, aquilo. A gente parece que vive como se vivesse só aqui, não vivesse para a eternidade. E se você parar para observar os textos, ele não traz somente uma esperança aqui. Se você parar para observar, muitos textos vai dar uma seguridade para você após a morte. Porque ficar vivo parece ser uma vitória e morrer parece ser uma derrota. E quando a gente faz essa citação de todas essas proteções, a gente lembra de Paulo, que mesmo sentenciado à morte por um governo injusto, mas ele tinha esperança. Ele tinha uma certeza que transcendia até essa vida material. Porque se a gente olhar o evangelista Antônio Weber, na perspectiva que só esta vida vamos ser sempre livres, então a morte de Paulo foi uma derrota para a igreja. E Paulo usou aquilo para os cristãos, disse, olha, não baixa a guarda, eu estou sendo posto por libação. Então, quando o Senhor menciona isso, também quer fazer adicionar esse texto, para que as pessoas possam ter uma reflexão, que não é somente aqui, nós não estamos somente aqui, até porque Jesus disse que nós somos peregrinos e forasteiros, ou seja, a nossa terra não é aqui. Reforçando aquilo que o nosso pastor Valmir está falando, podemos citar Atos dos Apóstolos 26, que Paulo ele foi preso por conta deste assunto da ressurreição. Ele é preso por conta da ressurreição, mas ele não deixa de pregar este assunto. Ele continua ministrando sobre isso. Glória a Deus. 1 Samuel, o evangelista, capítulo 30, o verso de número 9 e 10, Partiu, pois, Davi, eles e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessó, onde que ficaram atrás, pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem descansados, que estava a passar ao ribeiro de Bessó. É isso até esse mesmo? Amém. A gente observa, pastor Edson Júnior, pastor Valmir do Canto, a gente vê nessa passagem a história da vida de Davi, onde ele saiu para uma batalha e, ao retornar, teve ali aquela cidade onde ele estava morando, saqueada pelos amalequitas. E aí a gente vê que, além dele ele perdeu a sua família, perdeu os seus filhos, mas também perdeu a confiança das pessoas que estavam ao lado dele. Uma crise intensa, né? Uma crise... Atingindo a família, os companheiros estavam do lado, botando culpa nele. Dizendo que queriam apedrejá-lo. E aí o texto vai dizer que Davi ele buscou forças em Deus. E quando ele busca forças em Deus, a resposta estava em Deus. Ele foi buscar força e consultar a Deus. Deus, ele deu a ordem para Davi. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. A família foi sequestrada. Os que estavam perto dele queriam matar ele, botando culpa nele. Ele foi consultar a Deus para poder trazer a família de volta. Aí a gente começa a entender que a gente precisa usar as armas de Deus de uma forma adequada, porque no meio de uma guerra o adversário estava querendo saquear Davi. Salmos 18, verso 2, diz assim: o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Então, nesse verso, está Davi fazendo o quê? Buscando uma oração, buscando força em Deus. Para quê? Para lutar, usando as armas de Deus. Eu preciso usar as armas de Deus, porque aqui eu estou cercado. Você que nos acompanha, de repente você está cercado dentro da sua casa, cercado de muitas dúvidas, de pessoas com dúvidas também. E aí o seu conselho, né, essa orientação, essa passagem bíblica, né, essa
essa orientação de Deus para vencer, né? Exatamente, pastor. E aí a gente vê que Davi, como nos leu aqui o nosso pastor Edson Júnior, ele sai com 600 homens para aquela batalha, para aquela peleja. Mas só que no meio do caminho, alguns se cansaram. Alguns ficaram à beira daquele ribeiro. Então, vai nos dizer que 200 deles estavam absolutamente sem forças para atravessar um ribeiro. Nós sabemos, pastor, que ribeiro é um pequeno trecho de rio, não é um rio largo. Mas imagine um homem não ter forças para atravessar uma coisa que seria comum, né? Um pequeno rio. Mas por que esses homens não tinham força? Porque não estavam revestidos da armadura de Deus. Perder as armas. Então hoje você tem a oportunidade de Deus trazer toda a armadura de volta, que você não está querendo passar esse ribeiro, né? Exatamente. Então existem pessoas hoje em casa que estão ali à beira do ribeiro sem forças. Por quê? Porque estão precisando das armas de Deus. Estão precisando usar a arma que Deus lhes deu. Muitas vezes nos cansamos e muitas vezes paramos. Mas quando utilizamos a arma e a armadura de Deus, que a arma só tem uma, que a gente aprendeu hoje, que só a espada ataca. As demais são todas armas de defesa. E aí a gente vai entender o porquê de muitas pessoas estarem ali à beira daquele ribeiro, né? Você que está à beira do ribeiro, é dia de você se revestir. Vestido, como nosso pastor bem citou, já estamos. Fomos vestidos com as vestes da salvação. Agora precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Para resgatar a família, né? Porque o sofrimento era duplo. O sofrimento de não ter força, da angústia, da acusação, mas o sofrimento da ausência dos parentes. Ou seja, de repente muitos estão sofrendo porque seus familiares estão sendo vítimas desses ataques, e Deus, através desse estudo bíblico, está dizendo assim: eu te dei armas, revista-se dessa armadura, que você vai ter força para tirar do adversário aquilo que ele roubou, que é seu. E aí é justamente isso. Que no verso 6 ele fala sobre isso mesmo que você está falando aqui, no capítulo 30 que ele leu, no verso 6, no finalzinho diz assim: e Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Davi estava angustiado também. A família estava toda angustiada, mas Davi se esforçou no Senhor, ou seja, ele disse: não é minha, é Deus que vai me dar força. Glória a Deus. Se você observar também no versículo 6, vai dizer que Davi ficou profundamente triste e angustiado. E seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas que falavam em apedrejá-lo. Então, é algo que não só estava dentro dos sentimentos de Davi, mas era algo externo também. Às vezes nos sobrevêm coisas externas que achamos que tudo está fora do controle. Mas é aí onde vem a promessa de proteção divina. Aí é onde vem a abrangência da proteção de Deus, aonde estamos completamente protegidos, completamente revestidos por Deus. Glória a Deus. Salmo 127, versículo 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Trabalha. E vamos lá, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Não, ele parece que... Salmo 127. Estamos finalizando. Vamos deixar esse versículo bíblico para concluir. 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha, né, os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então Deus está guardando a nossa vida e edificando a nossa vida.
Glória a Deus. As considerações finais do nosso evangelista Antônio Weber e posteriormente nosso pastor Edson Júnior, e a gente vai fazer a conclusão no nome de Jesus. Pastor, primeiramente gostaria de agradecer a Deus, ao nosso pastor presidente Francisco Técio, pela oportunidade que temos aqui nesta data de estar falando um pouco acerca da proteção divina, né? Então agradeço a Deus pela oportunidade, ao Senhor e pela vida também do nosso companheiro pastor Edson Júnior. Então também a todos os ouvintes que, conforme nosso pastor, ele também falou aí no início da transmissão, que chame e mande, compartilhe com mais um amigo, um irmão que está precisando utilizar-se das armas de Deus. Às vezes a gente vê um irmão fraco, cambaleando à beira do ribeiro, mas sabemos que em Deus ele vai ter força e vai encontrar as armas necessárias para vencer todas as batalhas da vida. Amém. Glória a Deus. Pastor Edson. Amém, meu pastor Valmir, meu evangelista Antônio Weber. Você, querido, que nos acompanhou aí mais uma vez nesse estudo, somos gratos a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede, essa promessa, de proteção divina sobre a nossa vida. Louvamos a Deus também pelo nosso pastor presidente, pastor Francisco Técio, que sempre nos tem dado essas oportunidades em nome do Senhor Jesus, que você possa meditar em tudo que já foi passado aqui, se esforce, busque a Deus, tenha sua vida devocional, leitura da palavra, jejum e, em cima de tudo, Deus, que é onipotente, onisciente e onipresente na tua vida para te ajudar em todos os momentos. Amém. Glória a Deus. Querendo agradecer os amados irmãos que cooperaram com esta obra. Agradecer ao nosso Deus, ao nosso pastor presidente Francisco Técio, que tem nos dado essa oportunidade de estarmos cooperando com a sua obra para a glória do nome de Jesus. Vamos fazer a oração, encerrando esse trabalho. Nosso evangelista Antônio Weber faz esta oração adicionando todos os irmãos que precisam entender. Hoje está se sentindo cabisbaixo, desanimado, atingido por alguma coisa, que ele possa ser alcançado por esta oração no nome de Jesus. Amém. Oremos. Soberano e eterno Deus, queremos te agradecer por todos os teus benefícios, por tudo aquilo que assim o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, querido Deus eterno, queremos assim estar te apresentando, Deus, aqueles ouvintes que assim têm fraquejado, que não têm assim utilizado as armas adequadas, Senhor, para enfrentar as batalhas da vida. Pai, querido Deus eterno, que eles possam assim estar se utilizando daquilo que a tua palavra lhes orienta, nos orienta, Pai. Que assim eles possam estar nesta data recebendo força, eles possam estar assim recebendo, ó Deus, as tuas armas para que possa obter vitória, Senhor, através do teu nome. Pai, querido Deus eterno, nos ajuda em tudo, ó Deus, para a glória e honra e louvor do teu nome, Pai. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Foi um prazer estar com os amados irmãos, esse estudo bíblico Novas de Paz, que o Senhor te conceda novas oportunidades no nome de Jesus. Estenda as suas mãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as divinas consolações do seu Santo Espírito, seja com toda a igreja, hoje e eternamente. Toda a igreja diga amém. Amém, para a glória de Jesus. Acabamos de apresentar o programa Estudos Bíblicos Novas de Paz. Até o nosso próximo encontro. Direção-geral, Pastor Francisco Técio. Estudo Bíblico Novas de Paz.